dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Atualmente eu estou nas férias entre a terceira e a quarta fase, e nesse vídeo aqui eu vou reagir às matérias da quarta fase antes de cursar. Esse quadro aqui já é muito conhecido aqui no canal. Eu pesquiso um pouquinho das matérias que eu vou ter no próximo semestre, ou seja, na quarta fase, o último semestre do ciclo básico, leio os planos de ensino, o cronograma da fase e dou minha nota da minha impressão antes de cursar a matéria. E depois eu venho aqui novamente, gravo outro vídeo e reajo às notas que eu dei anteriormente. Na quarta fase eu tenho 6 módulos. Entrou mais um além do que eu já tenho todo semestre. Respira, calma. Tô surtando assim porque a quarta fase é conhecida por ser, se não a pior, uma das piores fases da medicina UFSC. Dizem que a pior fase ou é a quarta fase ou a sétima fase. Eu já ouvi veterano falar que é a sétima, já ouvi veterano falar que é a quarta, e eu já vi gente falando que quem fez a quarta fase durante a pandemia acha que é a sétima e quem não fez acha que é a quarta. Por enquanto ainda não consegui decidir porque eu não cursei nenhuma das duas, mas eu sei de todo esse falatório que a quarta fase vai ser punk. Então eu confesso que eu tô sim um pouquinho desesperada com as matérias da quarta fase. Mas voltando, eu vou ter 6 módulos nessa fase, sendo saúde do adulto, saúde da mulher, saúde da criança, saúde, sociedade, interação, comentário, como vocês já estão acostumados, e entra o 6º módulo que se chama raciocínio clínico, ou o famoso RC, que é o terror. Já vou chegar em RC, não se preocupem. Eu vou começar pela ordem que tá no currículo oficial do curso de medicina, que é saúde da mulher. Eu vou pegar o plano de ensino de saúde da mulher ali no site e eu não entendi muito bem. Eu vou mostrar pra vocês por quê, mas é que tá meio confuso, porque parece que tem algumas matérias nesse módulo. Lembrando que se você não sabe o que é ensino modular, eu te recomendo voltar nesse vídeo aqui que eu já expliquei sobre isso. Mas o fato é, às vezes, geralmente, os módulos eles têm submatérias dentro. São as matérias de fato. Só que, quando eu fui pegar o plano de ensino de saúde da mulher desse semestre, eu não entendi muito bem se tem submatérias ou não, porque tem alguns módulos que não tem matérias ali dentro. Por exemplo, saúde da criança. Até agora não tem nenhuma matéria, só apenas saúde da criança. Depois eu sei que vai desmembrar, mas por enquanto não tá desmembrando. E aí eu não consegui entender se o módulo de saúde da mulher tem matéria dentro ou não. Mas eu acho que tem duas, que é GO e fisiologia. Pelo menos pelo que eu consegui entender, eu acho que é isso. Eu vou pegar aqui o plano de ensino para mostrar para vocês. Pegar o plano de ensino de saúde da mulher 2, que afinal eu já tive saúde da mulher 1 na terceira fase. Quando a gente vem aqui em metodologia de avaliação e frequência, nós temos que vai ter uma nota de fisiologia e uma nota dos demais conteúdos do módulo de saúde da mulher. Esses demais conteúdos do módulo de saúde da mulher são patologia, imunologia, farmacologia e GO. E esses conteúdos serão avaliados de forma conjunta através de 2 avaliações teóricas conforme o cronograma anexado. Ou seja, parece que o módulo de saúde da mulher está sendo dividido em 2 matérias. Fisiologia, e vai ter uma nota só de fisiologia, e os outros conteúdos que vão ser avaliados de forma conjunta em uma prova conjunta. Meio um estilo AVG segunda fase. Pelo menos, até agora, o que eu entendi foi isso. E aí eu fui investigar um pouquinho sobre os outros conteúdos do módulo de saúde da mulher, e eu entendi que, aparentemente, tirando o GO, que é bastante coisa, farmacologia, imunologia e patologia são poucas aulas. É tipo coisa de 1 ou 2 aulas. Então, o que eu tô pensando? Que eles precisavam incluir esses conteúdos no módulo de saúde da mulher, principalmente porque esses conteúdos, eles são conteúdos mais básicos, então eles precisam estar no ciclo básico e precisam ter um certo direcionamento pro módulo de saúde da mulher, de ginecologia, só que eram conteúdos tão pequenos que eles meio que condensaram numa matéria só. Ficou uma prova Frankenstein. Eu acho que é isso. Então, para avaliar aqui nesse vídeo, eu vou avaliar separadamente fisiologia e GO. Eu botei o nome de GO, ginecologia e obstetrícia, mas daí vocês entendem que são todos esses conteúdos aqui juntos. E aí a nota final do módulo vai ser uma média aritmética entre essas 2 notas. Eu vou começar um pouquinho com fisiologia. Basicamente, agora na quarta fase, a gente vai estudar gestação. Então envolve muitas coisas de gestação e fisiologia. Como, por exemplo, tem 3 aulas só de adaptações fisiológicas na gestação, que envolve sistema cardiovascular respiratório, renal, digestório, metabolismo. Depois vai ter fisiologia do parto, meu Deus. Balanço de cálcio, fisiologia fetal e neonatal. O que eu acho dessa matéria? Eu acho que vai ser uma matéria legal. Agora aqui nessa fase, a gente vai voltar a fazer provinhas no final de cada aula, como era na primeira fase. E eu gostava muito desse método de ensino, porque a gente tinha um tempinho para estudar entre o final da aula e o começo da prova. E assim eu conseguia estudar o conteúdo daquela aula no mesmo dia, isso me fazia gravar melhor. Eu gostava, então eu acho que eu vou gostar de fisiologia por conta do método de avaliação e também porque eu achei até o conteúdo bem agradável. Eu gostei bastante de GO no semestre passado, então eu acho que eu vou continuar gostando. Mas eu também acho que vai ser um conteúdo difícil, porque sistema renal não é uma coisa muito fácil, principalmente
considerando que eu não fiz uma boa segunda fase. Por conta desses pontos, de que eu acho que vai ser um pouco difícil, por mais que eu acho que eu vou gostar, eu dei 7 de 10. Agora DTO, que pega patologia, imunologia, farmacologia e GO. Eu vou pegar aqui mais o cronograma, porque ele tá mais fidedigno, pelo menos parece, do que a parte de conteúdo programático desse plano de ensino. Então vai ficar meio grande pra colocar no vídeo, mas tudo bem. A parte de DTO começa só depois de acabar a fisiologia, o que eu achei interessante. Até porque eu acho que pega o mesmo horário, então tinha que acabar uma matéria pra começar outra. Já começa com a imunologia da gravidez. Depois nós temos diagnóstico de gravidez, introdução ao estudo do Papa Nicolau, que é a cervicocitologia oncótica, e também um pouquinho de colo de útero. Por que tem histologia na quarta fase? Já passou, eu já aprendi histologia do colo do útero na terceira fase, não precisa. Depois tem um pouquinho mais, pelo menos parece, de pato, cervicites, vulvovaginites. Na verdade isso aqui é um pouco de DTO também, mas ok. Virologia das mamas. Ai, eu tenho uma nota, tô me arrependendo já, eu acho que eu vou baixar. E aí agora começa a ficar legal. Essa parte aqui eu achei muito legal, que entra um pouquinho de métodos anticoncepcionais, farmacologia, pesquisa de campo na interação comunitária, que são nos postos de saúde. A gente vai ter que fazer uma pesquisa sobre os métodos anticoncepcionais que são utilizados lá pela população do posto de saúde, e aulas práticas, que vão ser treinamento em manequim. A gente tem vários bonecos ali na UFSC, vários manequins de qualidade ótima, maravilhosa, que inclusive a gente não pode ter acesso sempre, porque eles são muito caros. E nós temos manequins que simulam uma vagina, pra gente treinar nos manequins antes de fazer na mulher, é claro. Minha impressão, antes da primeira avaliação do módulo de saúde da mulher, eu não gostei do conteúdo. Eu achei um conteúdo bem difícil, mas eu acho que é um conteúdo introdutório e necessário para depois da primeira avaliação, que é o conteúdo da segunda avaliação, que já entra em métodos anticoncepcionais, farmacologia, prática, enfim. Eu acho que eu vou gostar muito mais do segundo bloco, que vem antes da P2, do que o primeiro bloco. Então, por conta disso, eu também vou dar 7. Eu tinha botado 9, mas eu repensei aqui minha nota. Vamos ver se vai me agradar ou não. Eu gostei de GO na terceira fase, mas agora eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, porque aquela parte ali de patologia e imunologia não me agradou muito. Saúde da criança, mais uma vez pediatria, que eu achei que eu ia odiar e não odiei. Eu não tô lembrando agora se no final da última fase eu dei 10 em pediatria. Eu acho que sim. Eu não vou continuar com 10, eu vou continuar com uma nota alta, mas eu vou explicar por que eu não vou continuar com 10. Nós temos, ó, primeiro, princípios de anamnese infantil, testes de triagem, eu não sei o que é isso, eu imagino que seja, sei lá, teste do pezinho, não sei, vamos ver. Imunização, isso aqui que eu tô com medo. Ouvi boatos de que eu vou ter que decorar o calendário vacinal da criança, e eu não gosto de decoreba, e eu acho desnecessário eu decorar um calendário vacinal, sendo que isso tem no site do Ministério da Saúde, de vez em quando muda. Então isso aqui tá me deixando com um pouquinho de frio na barriga. Saúde bucal, beleza. Maus tratos, eu acho que essa aula aqui vai ser punk, mas é claro que a gente tem que saber, porque também é papel do médico identificar possíveis maus tratos contra a criança. Consulta e prevenção de agravos na adolescência, acho que vai ser legal, gostei bastante da aula de adolescência da terceira fase. E distúrbios de nutrição, que envolve desnutrição, obesidade, déficit de micronutrientes. Já tive uma certa introdução na terceira fase também, mas mais voltada para identificar quando a criança está numa obesidade, ou acima do peso, ou num sobrepeso, risco de obesidade. Eu acho que aqui a gente vai estudar mais os distúrbios em si, e não apenas como identificar. Por conta ali da parte do calendário vacinal, eu dei 8. É uma nota boa, não é 10. Me surpreenda, pediatria. Saúde do adulto, um dos módulos mais punks também, pelo que falam. O mais punk é RC e saúde do adulto. Tem bastante matéria em saúde do adulto, na verdade. Eu vou contar quantas matérias tem nesse semestre. 12, 13. 13 matérias, se a gente contar do TO todo junto. Ai, tá, ok, voltando. Primeira matéria que eu vou comentar com vocês é anatomia, que eu não vou nem pegar o plano de ensino pra ler, porque eu já decorei de tanto que eu surtei pensando nela. Mas eu vou botar aqui pra vocês verem. Por que eu estou muito preocupada com anatomia? Primeiro, porque a professora que dava essa matéria, que era simplesmente maravilhosa, se aposentou bem agora. Ou seja, eu não vou ter aula com ela. E a matéria já era terrivelmente difícil com ela dando aula. Eu imagino sem ela dando aula. Eu já tive aula com essa professora, eu tive aula com ela na segunda fase. E ela é ímpar, ela é fenomenal. Na minha opinião, ela era a melhor professora de anatomia da UFSC, ela inclusive até já escreveu livros de anatomia. Só que agora ela se aposentou, então eu não vou ter mais aula com ela. Não sei com quem que eu vou ter aula. Isso ainda não está claro pra gente. Mas eu sei que ela vai fazer muita falta. Porque essa matéria de anatomia é muito difícil. Nós entramos agora em anatomia topográfica, que como eu já expliquei pra vocês algumas vezes, se você não sabe o que é, eu recomendo que você, sei lá, pesquise na internet ou então venha nesse vídeo aqui que eu já expliquei com mais detalhes. É anatomia por regiões e é uma anatomia muito pior que a anatomia sistêmica. E pra falar bem a verdade, convenhamos, cada vez que você tem contato com algo totalmente novo, o início sempre é difícil. Quando eu tive meu primeiro contato com anatomia, eu demorei pra me acostumar. Hoje em dia eu já estava acostumada com a dinâmica de anatomia sistêmica, mas foi um baque. E a anatomia topográfica já é difícil por si só. E agora, porque eu vou ter que me acostumar com a anatomia topográfica, já vai ser um baque maior. Tudo bem que eu comecei a ter anatomia topográfica na terceira fase, já foi um baque. Só que me falaram que na terceira fase não é nem de perto o
que é a anatomia topográfica, que é cobrada na quarta fase. A gente não aprendeu, por exemplo, na terceira fase, quais que são os vasos que irrigam a região da pelve. Não foi dado porque depois a gente volta em pelve na sétima fase. Eu acho que é na sétima, mas é por aí, sétima ou sexta, não lembro mais. Enquanto que na quarta fase a gente entra de fato em anatomia topográfica, vê a anatomia topográfica como ela é, na dificuldade que ela é. E além disso, tem mais dois agravantes. Primeiro que a gente vai pegar agora na quarta fase, 3 partes do corpo que são difíceis, que é membro superior, membro inferior e a região do dorso. E elas são difíceis principalmente porque, como eu já falei quando eu tava tendo músculos na primeira fase, estruturas dos membros superiores e inferiores não é possível diferenciar. Músculo é tudo igual, artéria e veia é tudo igual. Artéria e veia até vai, agora músculo, meu Deus, é horrível. E agora a gente também vai ter que decorar inserções, ligamentos, tendões, é horrível. E além de tudo isso, tem o fato de que essa anatomia é muito grande, porque se durasse apenas um mês e eu me matasse em um mês, tá tudo bem, não tem problema, a gente se mata em um mês e recupera nos outros 3. Mas essa anatomia vai durar o semestre inteiro, então vai ser o semestre inteiro eu me matando, e ela tem 3 provas, ou seja, vai ser difícil, mas eu ainda tenho um pouquinho de fé que eu vou gostar, então eu dei 6, porque eu tava gostando um pouquinho de anatomia no final da terceira fase, antes de entrar em pelve. Infectologia, pra mim, vai ser uma imuno ponto 2, mas eu resolvi dar uma chance. Eu espero não me arrepender. Na quarta fase, aparentemente, farmacologia e infectologia, elas são dadas meio que juntas, é a mesma nota, não é que seja a mesma nota, mas as provas são conjuntas, pelo que deu pra notar. É meio confuso, eu vou pegar aqui o plano de ensino pra ler pra vocês também. Aparentemente, farmacologia e infectologia, elas vão ser avaliadas na mesma prova, porque são conteúdos que se misturam de fato. E esses conteúdos, eles são integrados entre farmacologia, infectologia e microbiologia, só que microbiologia tem provas próprias. Então, é confuso, porque é tudo se misturando, microbiologia, infectologia e farmacologia. Quando eu ler ali o plano de ensino, vocês vão entender por quê. Porque, por exemplo, em microbiologia a gente vai estudar bactérias clínicas, né, que tem uma importância clínica. Farmacologia a gente vai estudar os antibióticos. Dá de entender por que eles fizeram isso, mas fica confuso da gente entender como que funciona. Mas eu separei para fins didáticos e para fins de avaliação farmacologia de infectologia para conseguir avaliar melhor. E aqui no cronograma eu vou ter que colocar tudo junto, porque senão eu vou demorar um tempo para fazer montagem, mas eu vou olhar por enquanto apenas infectologia. Então olha só, tratamento da TB e hanseníase. TB é tuberculose, hanseníase é como se chama lepra antigamente. Tratamento das infecções de vias aéreas, legal, gostei. Aqui tem uma aula conjunta, falando nisso, tem algumas aulas conjuntas, né, como por exemplo também a apresentação do plano de ensino de farmacologia e infectologia. Ó, mais uma aula conjunta, avaliação, não, esquece. Tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, legal. Tratamento das infecções das vias urinárias, legal também. Fármacos antivirais e tratamento da AIDS, muito legal. Depois tem a prova e recuperação. Tem bem mais fármaco do que infecto. Eu dei 8. Eu acho que eu vou gostar. Como eu falei, eu tô com muito medo de ser uma imuno ponto 3, porque eu já tive a ponto 2 e ponto 1, né? Não quero que seja, mas aqui pareceu ser bem mais aplicado de fato para coisas importantes. Então, tuberculose, hanseníase, AIDS, caramba. Então, eu dei 8. Eu dei uma chance. Eu acho que eu vou gostar. Já vou partir agora para farmacologia, já que já está no mesmo plano de ensino. Princípios gerais da antibiótico terapia. Farmacologia dos antibióticos, é muito antibiótico, pelo visto. Farmacologia dos antibióticos, de novo? É que antes é beta-lactâmicos. Agora seria macrolídeos, quinolonas e outros, ok? Fármacos antifúngicos e acabou, é isso. Juntando tudo fica uma matéria bem longa, mas separando não tanto. É pouquinho de infecto, pouquinho de farmaco, mas que juntando dá uma matéria que vai quase até o final do semestre. Farmaco, gostei também. Eu acho que antibiótico é um tema super em alta e super importante, porque a galera usa muito mal, usa errado e sim, isso gera resistência bacteriana. Não que gera, mas seleciona bactérias resistentes, vocês já estão carecas de saber disso. E eu quero muito saber isso para poder explicar para vocês. Eu quero fazer vídeos sobre isso. Ter essa matéria para mim vai ser muito importante e eu gosto desse assunto. Por isso eu também dei 8 para farmacologia. Eu vou agora para microbiologia. Microbio tem um plano de ensino próprio. Eu vou dar uma olhadinha aqui em como que é avaliada essa matéria. Tem avaliação teórica e tem também uma atividade em grupo que é feita junto com infecto e farmaco. Só tem uma prova só. Pelo menos a prova vale 9. Tem um ponto ainda da atividade de grupo. Conteúdo programático. Infecções relacionadas ao atendimento à saúde. Agentes etiológicos da tuberculose, hanseníase, meningite até que é legal. ISTs, infecções do otorrino, vias aéreas superiores e inferiores, infecções urinárias. Não. A disciplina será ministrada através de aulas teóricas e positivas, podendo ser utilizado o método PBL. Eu não escolhi Araranguá. Araranguá é PBL e eu fugi de lá porque eu odeio PBL. Obrigada, UFSC Floripa. Aqui é método tradicional, faz tradicional. Eu tinha dado 9. Eu vou baixar essa nota, vou botar 7 agora. 7 de 10. Porque aquela parte ali de agentes etiológicos me assustou um pouquinho. Eu gostei muito da microbiologia da terceira fase porque ela não era decoreba de nome de bactéria, porque isso eu tenho muita dificuldade. E eu tô com medo de agora ser. Então eu espero que eu esteja enganada, mas por precaução eu baixei pra 7. Tinha colocado 9 antes, me enganei. Patologia, a volta de patologia. Mas eu acho que até a patologia da quarta fase talvez
seja um pouquinho mais agradável que a da terceira. Só que o conteúdo programático disso aqui é muito grande. Eu já comecei a estudar um pouquinho de pato antes das aulas começarem, porque eu vi que ia ser um problema. Isso aqui até me assustou um pouco quando eu vi. O próprio cronograma também é bem grande, bem extenso e bem assustador. Tem muita aula e tem 2 provas. Vamos ver o que cai. Primeiro, edema. Edema é inchaço. Então, quando você tá com alguma parte do corpo inchada, é um edema. O edema, ele é um dos sinais de que está tendo uma inflamação, uma resposta inflamatória. Resposta inflamatória, ela pode ser desencadeada por um vírus, uma bactéria, algum agente que está ali, ou então por exemplo, uma lesão. E é por isso que quando alguém bate, sei lá, bate o ombro na parede, geralmente dá uma inchada, que teve lesão de tecido ali. Quando é edema pequenininho, inchadinho, como a gente costuma falar, não é um grande problema. O problema é, quando os edemas são maiores, eles podem indicar algumas patologias mais graves, como por exemplo, insuficiência cardíaca, fibrose pulmonar, e é esse tipo de edema que a gente estuda, para saber quando identificar um edema que está relacionado com alguma doença um pouquinho mais delicada do que simplesmente uma batida de dedinho do pé na quina do banheiro. Trombose, embolia, além de edema tem, nossa, mas é tudo junto numa ala só, misericórdia. Edema, hiperemia e congestão, homeostasia, distúrbios hemorrágicos e trombose, arteriosclerose e embolia, isquemia, infarto e choque. Aula prática, nossa, eu não gostei da aula prática da terceira fase, eu achei horrível. Se for igual da terceira fase, tô ferrada. Depois da primeira prova, é basicamente tudo de câncer, neoplasia. Então, introdução à neoplasia, nomenclatura, prática de neoplasia, meu Deus, gente. Carcinogênese, genes supressores tumorais, defesa do hospedeiro contra tumores. Cara, engraçado. Eu não tava vendo quais que são os professores que dão, mas só de ler em cada aula, eu notei que mudou o professor, porque eu tava lendo aqui, tá bem mais detalhado, bem maior, e eu pensando, nossa, mas isso aqui não tá com cara do primeiro professor, não. Tem 3 professores dessa matéria, normalmente. Defesa do hospedeiro contra tumores, aspectos clínicos da neoplasia, e depois é a prova. Meu problema com patologia é as lâminas. Eu não gosto de ver as lâminas em patologia. O conteúdo teórico, ele é legal. Eu estudei inflamação, por exemplo, agora na terceira fase, eu achei interessante, achei bem legal. O meu problema são lâminas e avaliar órgãos mortos, que geralmente é o que tem na prática de pato, escolhendo um órgão morto. Não gosto. Então eu dei 7 em patologia, eu dei uma certa chance, eu gostei de ver o conteúdo, eu já tô estudando, gostei de estudar edema, beleza. Tô com medo da prática só. E também se o professor começar a botar um monte de foto de lâmina, como já fizeram no semestre passado, eu vou surtar. Semiologia psiquiátrica. Semiologia psiquiátrica é meio que uma continuação de semiologia e de psicologia médica que teve na terceira fase, uma junção das duas. Aqui nos planos de ensino, tá com o nome de psicopatologia. Eu dei 10 porque eu acho que essa matéria tem um potencial incrível. Nós temos aulas teóricas e aulas práticas dessa matéria. Tem aqui o cronograma, eu vou ler pra vocês. Eu gostei muito desse cronograma porque são assuntos que me interessam. Então, por exemplo, exame do estado mental, 1, 2, 3, 4, 5. 5 não tem, desculpa. Tem várias síndromes aqui que eu acho muito interessante, como síndrome psicótica. Não é interessante ficar com essa pessoa na mesma sala, mas eu acho interessante de estudar. Síndrome depressiva, síndrome maníaca, ansiosa, confusional, demencional. Esses conteúdos, no geral, eu gosto. Por isso que eu dei 10. E também porque essa matéria aqui tem prática. É só uma prática o semestre inteiro, o que vai ajudar a não sobrecarregar. É prática, se não me engano, no ambulatório de psiquiatria que tem no HU, porque tem um ambulatório de psiquiatria no HU. Uma tarde inteira de prática atendendo. Então são 4 horas atendendo. Não sei ainda se a gente atende sozinho com o professor, como é que é, não sei. Só sei que a gente vai atender, dar a cara a tapa, como a gente fez em pediatria, que a gente não sabia nada, mas foi botado pra atender e é isso, se vir. Mas eu acho que vai ser legal, por isso que eu dei 10. E a última matéria de saúde do adulto agora é tosse. Tosse é a sigla para TOCE, Técnica Operatória Cirúrgica Experimental. Uma matéria super famosa na faculdade de medicina. Tem algumas faculdades que, inclusive, essa matéria é só no ciclo clínico e pra gente já é no ciclo básico. Como eu falei pra vocês, tem muita matéria sendo puxada pro ciclo básico. No papel, a gente tem 2 anos de ciclo básico, mas na prática é 1 ano e, sei lá, algumas matérias do segundo ano, porque no segundo ano a gente já começa com matéria clínica, então já começa a semiologia, já começa tosse, patologia, pediatria, GO. Ainda tem algumas matérias básicas, mas são minoria. E tosse é uma dessas matérias que tá no ciclo básico, é básica, mas já tá se enfiando ali no ciclo clínico. Conteúdo programático é um negócio enorme. Metodologia de ensino muito complicado de explicar, nem tentei entender ainda, vou entender só quando estiver cursando. Avaliação, tem muitas provas, teórica e prática. Inclusive, essa é uma matéria também teórico-prática. Então, tem uma parte teórica, uma parte prática muito legal. O que a gente aprende em técnica operatória cirúrgica? O básico de cirurgia, basicamente, não de cirurgia em si, cirurgia em si, mas assim, como que é o ambiente cirúrgico, como que funciona, como que é a dinâmica de uma sala cirúrgica. E na prática, a gente vai aprender basicamente a se paramentar e escovar. Vocês vão saber o que é isso, não é como Grey's Anatomy, mas vocês vão saber o que é isso por Grey's Anatomy. Não é como é em Grey's Anatomy, tá? Que fique bem claro. Antes de um médico cirurgião entrar numa sala de cirurgia, ele tem que se paramentar, tem que se escovar, ou seja, tem que lavar as mãos, é o que a gente chama de escovação, porque tem uma escovinha que você fica escovando, e depois ele tem que colocar o macacão cirúrgico que está esterilizado e as luvas estéreis também, sem contaminar. Ou seja, primeiro ele
se lava com um produto que eu não sei mais o nome, eu já vi uma vez, mas eu não lembro mais, que teoricamente é pra esterilizar também a pessoa ali, a mão. E como uma proteção adicional, ele ainda tem que vestir o macacão cirúrgico e a luva, que tudo está esterilizado, sem contaminar aqueles materiais ali com a pele dele, que também já está esterilizada. Ou seja, é só pra garantir que não vai ter risco nenhum de nenhuma bactéria pegar no paciente. É isso. Eu já participei de 2 workshops de escovação e paramentação, bem cri-cri, mas eu sei que é necessário. Além disso, a gente também aprende a dar ponto. Então a gente dá ponto em língua de boi e pele sintética. Não é pele sintética, esquece. É isopor mesmo. Não é isopor. É uma placa ali meio estranha, parece um isopor. É algo meio complexo explicar, talvez quando eu esteja lá dentro da matéria eu saiba explicar melhor. Os conteúdos teóricos que a gente vai aprender. Aula inaugural, ética na pesquisa em animais, metodologias para apresentação do artigo científico. É porque em tosse também tem apresentação de artigo em seminários. Então dizem que é meio pesado de fazer esses seminários. Nomenclatura cirúrgica, ética na pesquisa em seres humanos, escovação e paramentação, que é a parte prática, fases da cirurgia, nós cirúrgicos, drenos e sondas, sutura, asepsia, campos cirúrgicos, alterações sistêmicas e locais do trauma cirúrgico, princípios de anestesia, punção abdominal, ferimentos, nossa, muita coisa, acesso venoso, atendimento inicial ao paciente politraumatizado, traqueostomia, princípios de cirurgia cervical, meu Deus, chega, princípios de várias cirurgias, é que depois a gente tem uma matéria para cada cirurgia não, meio pesado, mas tem uma matéria de cirurgia geral e de algumas cirurgias específicas, mas tem os princípios aqui. Eu acho que eu vou gostar. Eu acho que é uma matéria difícil, o pessoal fala que ela é um pouquinho punk de estudar, mas que geralmente o pessoal passa também, então não é um bicho de 7 cabeças. Eu dei um 8 pra não dar um 10, que eu tô com receio, mas eu acho que eu vou gostar dessa matéria. Eu estou animada. Eu gosto relativamente de cirurgia, não sei se eu vou seguir pra área, mas é uma matéria que eu acho interessante. Acabou finalmente saúde do adulto. Agora eu vou entrar no módulo de saúde e sociedade. Saúde e sociedade é bem parecido com saúde e sociedade da segunda fase, entra novamente em epidemiologia. Eu não gostei muito de epidemia, então não sei o que eu vou pensar dessa matéria de agora, mas ok, vamos ver, né? Se a gente olha aqui o conteúdo programático, fala um pouco sobre monitoramento de doenças graves, vigilância em saúde, fontes de dados secundários, inquéritos populacionais, testes de hipóteses, análise e interpretação de dados epidemiológicos. É bem sobre epidemiologia, eu achei bem parecido com a segunda fase. Qual que é o problema? Eu não gosto de epidemia. Acho importante, mas não é uma matéria que me agrada. E não é uma matéria que eu gostei muito de estudar na segunda fase. Então eu tô com receio da quarta fase. Eu também tava com esse receio antes de cursar a terceira. Me surpreendeu positivamente. Vamos ver se agora na quarta vai me surpreender positivamente também. Então eu dei 7 de 10, porque não quero dar uma nota muito alta, mas também não vou jogar lá embaixo. Vai que eu me surpreendo. Chegamos agora em raciocínio clínico. Raciocínio clínico é uma matéria meio complicada, porque ela não é uma matéria. Ela se tornou um módulo. Qual que é o problema? Esse módulo, se você rodar, você tranca a saúde do adulto da quinta fase, o módulo inteiro. É diferente dos outros módulos que você consegue rodar em uma matéria e continuar cursando o curso e não atrasar sua formatura. Aqui em RC não. Se você rodar essa matéria, você trancou a saúde do adulto da quinta fase, que é a maior parte da quinta fase. Então me falaram que tem uma pressão absurda para se passar em RC. Não porque ela é uma matéria terrivelmente difícil, ela é complicada, ela é tinhosa, mas ela é uma matéria com muita pressão para você ser aprovado. A prova dela é em somatória, que nem o vestibular da UFSC. Ou seja, ela é complicada, não tem muito como defender ela também. Mas também ela é uma matéria que você se sente médico, assim como em semiologia. Assim como em semio, é uma matéria teórico-prática. Então, em um dia vai ter a aula teórica e no outro vai ser a aula prática, em que a gente vai pro HU, os professores escolhem um paciente sobre a matéria que a gente teve já na teórica e a gente aprende na prática com o paciente no HU. Bem parecido com o semio. Essa matéria a gente aprende a dar o diagnóstico, basicamente. Os diagnósticos mais simples, mais tranquilos, mais gerais. Pelo cronograma tá parecendo que a gente estuda muito por sintomas, então a gente estuda vários sintomas para aprender a dar o diagnóstico em cima deles. Então, olhem só, se você olhar o cronograma, vai ter cefaleia, edema generalizado, dor, artrite, febre, dor abdominal, urticária, angioedema, diabetes, nossa, anemias, síndrome linfoproliferativas, dor torácica, icterícia, hipertensão arterial sistêmica. As turmas são separadas, então os grupos das práticas, eles são bem menores aqui em RC do que eram em semio, o que vai facilitar muito. O que eu achei? Eu dei 10, porque eu acho que eu vou gostar dessa matéria. Agora, se eu vou conseguir chegar até o final do semestre sem surtar, é outros 500. Eu acho que essa pressão de ter que passar em RC pra não trancar a quinta fase vai me deixar meio bitolada. Eu tô tentando estudar agora nas férias pra conseguir dar uma agilizada, uma adiantada e eu não ficar tão doida quando vier de fato a quarta fase. Eu acho que isso vai me surtar, mas eu continuei dando 10 porque eu acho que eu vou gostar da matéria. O fato de ser teórico-prática e o fato também de ser conteúdo mais médico, mais medicina, mais o que eu vou usar na minha vida, mais o que eu estudei pra passar no vestibular e ver na faculdade, vai ganhar meu coração. Então, tô esperando que seja assim. Interação comentária continua sendo 10 pelos mesmos motivos de antes. Eu acho que por mais que eu já esteja no hospital, já esteja atendendo no hospital, eu vou continuar gostando de ir pro posto de
saúde. Eu gosto de atenção primária à saúde, não pretendo seguir como médica da família, eu acho que não é o meu dom, minha área mais apaixonante, mas eu gosto muito do posto de saúde, gosto do que é atenção primária à saúde, como é atender a população no posto de saúde. Então eu vou continuar dando 10, eu espero que não me decepcione, eu espero que eu não crie ranço também. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, seguir o meu canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, comentar aqui embaixo que eu prometo que eu vou te responder, me seguir lá no Instagram porque lá o meu diálogo com vocês é muito mais eficiente, rápido e prático. Então um beijo, gente, até mais!